12, 14. E aí depois nós vamos continuar conversando um pouquinho sobre esse aspecto fundamental da vida cristã, que é a santificação. Hebreus 12, 14. Todos acharam? Vamos ler. Só um minutinho, tá? Hebreus 12, 14. Versículo pequeno e bastante conhecido. Podemos? Vamos ler a nossa voz? Vamos lá? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos aí dizendo que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Isso significa que buscar a santificação é algo que o crente deve fazer. Mas aí, como a gente faz também todo domingo, e é uma escola, eu sou professora, eu gosto de instigar os meus alunos. E eu quero perguntar para vocês, o que é, afinal de contas, santificação? Eu tinha uma professora que jogava essas perguntas óbvias para a gente. Ela perguntava o que é língua e o que é linguagem. E aí aquele carregador ficava rodando assim, né? Nossa, mas eu falo isso todo dia e não sei o que é. O que vocês usariam para me dizer, para definir o que é santificação? Alguém quer dar um palpite? É o óbvio que a gente tem que pensar sobre ele. O que é? É a gente se guardar para Deus. Nos guardar para Deus. Ok, quem acrescenta mais? O ato de buscar a santidade. O ato de buscar a santidade. Mas o que é santificar-se? Vamos voltar um pouquinho na palavra santo? Vocês já ouviram falar sobre o significado da palavra santo, não é? Que significa o quê? Separado. Separado. Então vamos buscar uma analogia? Se ser santo é ser separado, a santificação é a separação. Mas separação de quê e para quê? Separação do mundo para Se achegar a Deus. ótimo, se achegar a Deus. Então agora a gente já construiu um conceito sobre santificação. Porque a Bíblia manda a gente se santificar. Mas para eu me santificar, eu preciso saber o que é, não é? Senão a gente fica naquela teoria achando que tem certeza que tem. Então, santificar-se é viver de modo que a sua vida e as suas ações mostrem que você é separado. Ser separado é ser diferente. Nós sabemos e costumamos brincar muito com isso, né? Que nós somos ETs na Terra. Então, nós temos certeza que os ETs existem porque nós somos ETs. Porque a gente é diferente do resto, a gente é separado e isso significa uma postura. E essa postura se demonstra em ações. Agora, eu quero perguntar para vocês, que tipo de ações eu posso fazer de maneira prática na minha vida, todos os dias, que me levam a essa santificação? O que vocês me dizem? Como eu me santifico de maneira prática? Primeiro oração, né? Exatamente. Se a santificação nos leva a estar mais próximo de Deus, a gente tem que usar os canais que Ele nos deu. A oração. Quem acrescenta mais? Leitura da palavra. Leitura da palavra, exatamente. É outra maneira, outro caminho e outro instrumento que Deus deixou para a gente poder se aproximar dele. O que mais? Obediência. Obediência a quê, Sojana? A palavra, os mandamentos de Deus, aquilo que Ele requer de nós. Muito bom. O que mais? Como eu mostro que eu sou santo no meu trabalho, por exemplo? Posso falar de Jesus para os outros, sim. Sendo honesto, sendo manso, Ser exemplo. ter todas as características que Jesus nos chamou. Muito bem. Sendo honesto, sendo manso, né? Refletindo as características que Jesus nos mandou. E na escola, como é que os estudantes podem ser santos? Mostrar a sua santificação, a sua separação. Na escola, vamos dizer, Isso, secular, de segunda a sexta lá. Como é que você pode mostrar isso? uma das formas principais é não falar palavrão na sala. Não falar palavrão. É obrigação
1 Pedro 1,15. 1 Pedro 1,15. Isso. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Tornai-vos santos vós mesmos em todo o seu procedimento. Então tem a ver com o que a gente falou, não é? Do lado de cá tem alguém com o versículo? João 17:17. João 17:17. Diz assim: santifica-nos na verdade, tua palavra é a verdade. Muito bem. Vocês percebem que quando fala que a palavra é a verdade, santifica-os na verdade, tem a ver com o que vocês disseram sobre a leitura da Bíblia? Ok. Aqui no meio tem mais alguém com o versículo? Vai lá, Bia. Levítico 19:2. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Fala a congregação de todo Israel. É só para mim a santidade? Meu irmão precisa? Ou é só para ele, não para mim? Não. É para todos nós. Tem mais alguém com versículo aqui? Leia. Vai lá. Efésios capítulo 1. Ok. Essa é uma versão King James fiel, de 1611, acho que vai dar uma diferençazinha, né? Mas Sem problema. versículo 4 e 5 na carta aos Efésios, capítulo 1. Como nos escolheu dele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Muito bem. Ele nos predestinou para quê, gente? Para que fôssemos santos. Ok. Mais alguém desse lado tem referência bíblica? Constantino? 1 Tessalonicenses 4:3. O que Deus quer de vocês é isso, que sejam completamente dedicados a Ele, livres de imoralidade. Muito bem. Aí você tem um outro aspecto prático da santidade, que é ser livres de imoralidade. Certo, pessoal? Para finalizar, eu pedi a duas pessoas que lessem duas frases que eu achei muito interessantes sobre o processo de santificação. Maquete, por favor. Santificação é o processo de nos tornarmos menos semelhantes a Adão e mais parecidos com Deus. Isso, é uma ilustração interessante. Se nós somos transformados pela nossa conversão, a santificação é nos tornarmos mais distantes do velho homem Adão e mais próximos de Cristo. Decide? A conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. John Wesley. Também achei isso bacana. A santificação, tira o mundo do cristão. Então nós devemos buscar com as nossas ações. Para encerrar, eu queria comentar com vocês uma imagem que eu vi hoje de manhã sobre santificação e eu achei ela muito interessante. Assim como a gente viu semana passada, deixando a mentira falar em cada uma verdade, e que esse deixando é um processo, a gente também precisa entender que a santificação é um processo. E nós nos capacitamos através do Espírito Santo que vive em nós. Só somos capazes de buscar uma vida de santidade porque o Espírito Santo nos dá essa capacidade. Não é de nós. Tudo começa na nossa conversão. E o fato de nós buscarmos o agir de Deus nas nossas vidas. A imagem que eu vi hoje era de um homem subindo as escadas. Sabe aquela escada que a gente encosta na parede assim? Tem uns degraus que você vai um de cada vez com as mãos nos pés? Eu achei essa imagem muito legal. A escada aponta para cima, aponta para o céu. E quando nós subimos degrau por degrau, nós estamos no processo, na busca de um dia sair de baixo e chegar lá em cima. Então, essa imagem é curiosa porque a santificação é isso. É a cada dia nós darmos pequenos passos que mostram que Cristo transformou a nossa vida e nós buscamos a vida futura ali, que é chamada também de glorificação. Existem três processos, que é a conversão, a santificação e a glorificação. E eles envolvem passado, nós nos convertemos, presente, que é a santificação diária, e futuro, quando nós somos glorificados com o Senhor na eternidade. Que Deus nos ajude e nos capacite a isso, como vida de santificação. Amém? Pode orar, por favor? Os irmãos estão dando para me ouvir tranquilo aí? Graças a Deus está cheia aqui a sala. Provavelmente em breve você vai ter que passar a escola dominical lá para cima.
orar aqui, pedindo a Deus por santidade. Senhor, muito obrigado, Pai, por podermos estar reunidos aqui hoje para aprendermos da Tua santa doutrina, daquilo que o Senhor legou a nós por meio de seus apóstolos, por meio dos profetas. E toda a Escritura nos ensina, Pai, que temos um chamado a viver, um chamado para ser santo, porque o Senhor é santo. Senhor, se não for por meio de Cristo Jesus, não podemos fazer nada. Por isso pedimos que por meio de Cristo e pela obra do Espírito Santo em nossa vida, que o pecado seja mortificado em nossa carne, que sejamos vivificados no Espírito, para que possamos cada dia mais ser menos como Adão e mais como Jesus. Para que possamos, ó Pai, nos parecer menos com esse mundo, estar mais longe desse mundo, mesmo estando no mundo, e pertencendo cada vez mais, vivendo como cidadãos da cidade celestial, a que nós pertencemos. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, eu já... show! Pode trazer, por favor. Estava lá uma busca pelo... Como é o nome disso aí? Flipchart. Como é que chama? Flipchart. Flipchart, olha que nome chique. Obrigado. Então, pessoal, vamos lá aqui. Já vou me despedir, que hoje eu vou enrolar um pouquinho. O pastor Marinho está de merecidas férias. Ele e a tia Nilza viajaram. Então, orem por eles, pela viagem deles, tá? Deus dá descanso para eles. O pastor precisa tirar férias, tá, gente? E vocês sabem, nem lembro de vez que o pastor Marinho pegou uma férias assim mesmo para descansar, então merece, certo? Então, por Deus descansar, eles foram lá para Gramado, se não estou enganado. Foi ele e a tia Nilza. Então, orem por eles, tá bom? Para eles terem um descanso, tá? Para Deus abençoar essa viagem deles, para ser de renovação, certo? E vamos dividir as salas já, tá bom? No caso, a sala da Rafa e as crianças, né? Que vão. Os jovens vão ficar comigo, beleza? Obrigado. Pega o celular da minha sala, por favor. Está praticamente sem papel aqui. Tá, a gente vai ter que assistir a aula aqui com o negócio muito mágico. Tudo bem. Não sei o que é isso, não, esse mágico. Tudo bem. Para começarmos então, pelo menos a gente começar sendo uma escola bíblica, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, que é o livro que a gente tem estudado, certo? Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Vocês terminaram o capítulo 3 no domingo passado, tudo certo? Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20. Até o 22, na verdade. 19 até o 22. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 3, 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, abençoe, ó Pai, essa escola dominical, para que a gente aprenda, ó Pai, o que a Sua palavra nos ensina sobre a justificação. E para que nós não cometamos os erros que pessoas cometeram no passado, que desviaram a verdade do Evangelho, para que assim, ó Deus,
tenhamos plena convicção de nossa salvação e alegria em Jesus Cristo. Segurança, paz e certeza de nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Tá, eu vou reduzir aqui um pouquinho porque eu estou ficando maluco com esse barulho. Pessoal, o que nós vamos trabalhar hoje? Eu não vou dar continuidade à exposição em Romanos, ao estudo sequencial em Romanos, tá? Mas a gente vai aplicar o que se tem estudado até aqui, que vocês têm estudado como pastor, tá bom? Hoje eu vou falar sobre justificação pela fé e mais especificamente sobre a visão da Igreja Católica Romana sobre justificação. A gente vai ver o que a Igreja Católica Romana entende por justificação, o que a gente discorda delas a ponto da gente ser uma igreja diferente, certo? Por causa desse assunto, e como que a gente interpreta a partir da Bíblia esse assunto, tá certo? E isso é uma coisa muito importante. A gente vai ter que lembrar lá da Reforma Protestante. Que ano que foi que começa a Reforma? O ano oficial da inauguração da Reforma. Alguém lembra o ano? Oi, pode falar alto, grita. 1517. Em 1517, Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, aconteceu uma coisa que deixou Lutero revoltado. Que feriado que tem dia 31 de outubro da Igreja Católica? Não é Halloween. Tem esse, mas não existia Halloween ainda. Alguém sabe? Dia de Todos os Santos, não é? Oi? É 1 de novembro, teria de outubro, no outro dia teria o dia de Todos os Santos. Mas pessoal, a feira já estava pronta. E chegou um cara lá da Alemanha, ele era da Alemanha mesmo, mas que veio enviado do Vaticano, fazendo uma propaganda para o pessoal comprar indulgências. Uma coisa que já existia, já deixava o Lutero com raiva, mas esse cara chegou fazendo teatro, falando que as pessoas que não comprassem indulgências iriam para o inferno. O que era indulgência? Era um pagamento, uma moedinha que você deixava lá, e você recebia a indulgência, que era um perdão, certo? Um perdão de pecados, de forma que podia livrar você ou outra pessoa, até alguém que já morreu do purgatório e poder ir para o céu. Tudo desde que você pagasse. Tinha até uma musiquinha que esse cara cantava, chamava Johann Tetzel. Ele cantava: assim que a moeda no cofre te limpar, uma alma do purgatório irá vazar. Tipo isso, a piadinha. Então olha que engraçado, né? Então as pessoas, né, os leigos, o povo simples ia lá e gastava economias, juntava durante o ano inteiro para perdoar os pecados. E Lutero fica revoltado com isso. E aliás, esse movimento que estava acontecendo era para juntar dinheiro para a Igreja Católica para construir a Basílica de São Pedro, que está lá até hoje, foi construída com esse dinheiro das indulgências. E aí isso deixa Lutero com raiva. Ele escreve um texto chamado As 95 Teses, que é contra essa venda. Ele vai falar: isso não é uma coisa correta, não está de acordo com a Bíblia. Vai lá e prega lá na igreja, né, na porta da catedral de Wittenberg. Esse negócio, esse mural que ele tinha, igual que a gente tem ali, sabe, tem os avisos, ele foi lá e colocou para todo mundo que passasse chegar e ler que aquilo não era correto. Tinha uma coisa que o Lutero não estava esperando. As pessoas pegaram aquele negócio e levaram para a maior tecnologia da época, a impressora. Tinha acabado de ser inventada. Foram lá e imprimiram aquilo ali e começou a distribuir para toda a Alemanha. E de repente o mundo virou de cabeça para baixo, porque o pessoal começou a ler e falou: opa, peraí, a Igreja Católica está ensinando algo que a Bíblia está falando o contrário, que o perdão dos pecados não vem pelo dinheiro, mas pelo arrependimento. E aí isso foi um rebuliço tão grande que o pessoal juntou uma comissão dentro da Igreja Católica para interrogar Lutero. E lá Lutero teve que falar: olha, se eu tenho que escolher entre a Bíblia e a tradição da igreja, o ensino da igreja, eu preciso ficar com a Bíblia. E aí começa a Reforma Protestante, porque Lutero é excomungado da Igreja Católica falando isso. E ele começa então a investigar a respeito da salvação que a Bíblia ensina.
teve uma coisa que influenciou muito Lutero nisso. Pouco tempo antes de Lutero ali, um católico fez uma coisa, olha só que engraçado, que mudou tudo. Ele produziu um texto, o que quer dizer? Vou falar um texto grego da Bíblia. Não é que ele inventou o texto, ele coletou textos gregos, de manuscritos gregos, e imprimiu e publicou, certo? Tinha impressora, né? Ele publicou o texto grego. Agora todo mundo tinha acesso fácil ao texto original do Novo Testamento. E esse é o ponto de partida para mudar tudo. Por quê? Vou mostrar para vocês. Antes do pessoal ter um acesso mais amplo ao texto grego, que Martinho Lutero era doutor, o pessoal tinha a Bíblia em outra língua. Alguém sabe qual que era a Bíblia que o pessoal não tinha? Latim, certo? E essa até hoje é a versão oficial da Igreja Católica, a Vulgata, que Jerônimo traduziu. E eu tenho um problema na tradução do latim, porque lá na tradução do latim, a palavra justificar justificare, a palavra justificação, justificare, que no grego quer dizer uma coisa e no latim quer dizer outra, certo? A palavra no latim significa tornar justo. E no original, no grego, que foi o que o Martinho Lutero pegou, a palavra justificar, que é outra palavra grega, eu vou escrever aqui, dikaiosine, para quem tem curiosidade, significa declarar justo. Outra diferença e importância, já vou voltar nisso aqui. No latim, a Bíblia fala que é necessário penitência, e no grego é arrependimento. Então, a partir dessas mudanças de linguagem, tem uma tradição inteira sendo construída, a ponto de que o católico começa a entender que eu preciso da penitência para receber o perdão dos pecados, quando o grego original está dizendo que eu preciso do arrependimento. Totalmente diferente, né? Isso aqui, essa diferençazinha, tornar justo e declarar justo. Qual que é a diferença? Alguém me chuta aí. Será que é a mesma coisa? O que vocês acham? Vou falar, João. Oi? Qual que é a diferença de tornar justo para declarar justo? Tornar é uma pessoa que não é justa se tornar justa. Ou seja, ela, exatamente, a pessoa não era, certo? Ela é, sei lá, tem uma carinha triste aqui. E ela então vira uma pessoa justa. Declarar justo seria A pessoa já ser justa, você só dizer que ela é justa. Isso. O que é essa carinha triste aqui? O que é o contrário, seria o contrário de justo? Injusto. Pecador. Certo? A ideia de justiça está realmente ligada à ausência de pecado. E às vezes a Bíblia usa alguém, eles falam, né? A fulano é justo. Se ele é temente a Deus. Mas também existe a expressão ser justo no sentido de não ter pecado. E aquele que é pecador, ele não é justo. Tá certo? Então, qual que é a diferença? A Igreja Católica entende que para eu ser salvo, eu preciso ser justificado. Beleza. Só que para eles, o católico significa que eu deixo de ser pecador e viro sem pecado, viro justo. E o que o texto grego está dizendo é que não é bem assim. Mas eu vou primeiro explicar a visão católica e depois vou explicar a visão bíblica. Beleza? O que a visão católica entende sobre justificação? Como que a pessoa vira justa? Alguém sabe? Quem já foi católico aí? Vou dar até a dica. Em outras palavras, como é que a pessoa é limpa do pecado original? Oi? Batizando. A Igreja Católica tem um entendimento da salvação da seguinte forma: a salvação, ela é ministrada pela Igreja, certo? Por quê? Porque eles vão entender a ideia de corpo de Cristo diferente da gente. Para nós, o corpo de Cristo é uma ideia mística, é simbólica, é pactual, é federativa, tá? Ou seja, não está dizendo corpo físico. Para o católico não.
para o católico romano, isso está no catecismo da Igreja Católica, a igreja, a instituição, Igreja Católica Apostólica Romana, que é sediada em Roma, no Vaticano, encabeçada pelo Papa de Roma, ou seja, pelo Bispo de Roma, ela é Altera Corpora Christi. Em latim significa o outro corpo de Cristo, ou seja, a igreja é o corpo físico de Cristo para o católico. E se Jesus é Deus e homem, o católico vai dizer que a igreja católica é humana e divina ao mesmo tempo. Então, tudo que o católico... Olha, a salvação, ela passa pela igreja. Passa mais especificamente pelo ofício sacerdotal da igreja católica. Por quê? Porque como eles têm esse poder de ser o corpo físico de Cristo, a instituição, então eles têm a capacidade, e somente eles, de fornecer salvação. E como que essa salvação é distribuída? Pelos sacramentos, certo? Para o católico, a salvação é distribuída pelos sacramentos. Primeiro, mais importante aqui, o batismo. Por quê? Para o católico, o batismo, ele te limpa, ele perdoa, te lava do pecado original, certo? Ele te regenera do pecado original e, com isso, ele te justifica. Em que sentido? A expressão católica é que é uma justiça infusa. Tá? Vou explicar aqui. Infusa, essa palavra. Ou seja, ele infunde a justiça. Em outras palavras, a palavra infundir é como se derramar, basicamente, colocar dentro, tá? É que quando a pessoa é batizada, a justificação é colocada dentro dela. Beleza? É assim que o católico entende. Aí eu tenho um problema. O cara então que foi batizado na igreja católica. Quem que foi católico? Só para me saber. Nasceu na igreja católica? Muita gente, né? O cara, então me responda, a pessoa que foi batizada, ela está salva para sempre na igreja católica? Não. Pode acontecer dela cair da graça. Aliás, a palavra graça na igreja católica não é o mesmo sentido que a gente entende, que a gente tira da Bíblia. Para o católico, a graça é como se fosse, imagina só, tem um copo e ele pode estar cheio de água. Agora, falando de água, o copo, ó a revelação. Então, não é que fosse água para mim. Obrigado. Estou você. O que é o negócio? Para o católico, então, fez a ilustração aqui. A graça é isso aqui, certo? A graça não é disposição. A gente acredita que a graça é a disposição que Deus tem para conosco, em amor, de nos trazer salvação, beleza? Para o católico, a graça é tipo um poderzinho de salvação, que é medida, é quantificado. Então eu posso receber mais ou menos graça, eu posso estar no estado de graça, tá bom? Maria, cheia de graça, certo? Está com o copo cheio. O batismo, ele me dá o suficiente de graça. Mas se eu cometer um certo tipo de pecado, eu posso me esvaziar dessa graça. E para o católico eu tenho dois tipos de pecado. Quais são? Mortal e venial. Isso. Pecado mortal e pecado venial. Certo? Isso aí mesmo. Qual que é a diferença? O venial é o pecado mais leve. O pecado está de boa, pecou ali, mas Deus perdoa. O pecado mortal é o quê? É aquele pecado que te tira do estado de graça, que vem junto com o batismo. Então olha que interessante. Olha para vocês verem como que isso é uma coisa pesada. Para o católico, então, eu posso estar na igreja católica, eu posso estar no estado de justificação, no estado de graça, mas dependendo do pecado que eu cometer, eu saio do estado de justificação e passo para o estado de condenação. Eu passo para o estado de condenado. De graça, de perdão dos pecados, eu recebo então condenação. Perca a salvação, exatamente. A ideia, se você for parar para pensar,
a ideia de perder a salvação é que aquele sacrifício que Jesus realizou não é suficiente. E ele vai afirmar isso. Porque o católico tem a seguinte afirmação, está também no catecismo da Igreja Católica, que quando nós recebemos a graça pelo batismo, nós entramos no estado de graça, agora nós devemos então ter uma coisa ali que é chamado de cooperar e assentir. O que é isso? Agora a pessoa, para ela se manter nesse estado de justificado, ela tem que cooperar com a graça. É essa palavra que usa mesmo, cooperar com a graça e assentir com ela. Cooperar é assentir, cooperar e confirmar. Como que eu faço isso? Como é que eu coopero com a graça? Por meio das obras. Então, acaba aqui. Qual que é o ponto? Se você falar, a Bíblia fala que eu sou justificado pela fé. Será que o católico nunca leu a Bíblia? Ele vai falar, concordo. Onde que está a diferença na visão católica para a visão protestante sobre justificação? Vou pegar aqui, mais perto de nova. Eu não sei o que é mártir, tá? Não pensei nisso, papel resto aqui. Mas para o católico, então, a justificação, ou seja, é o que? Eu virar uma pessoa justa, isso é fé mais obras. E o que nós, protestantes, presbiterianos, acreditamos? Que a justificação, ela é uma expressão latina, sola fide. Em latim, sola fide, somente pela fé. Então a gente não tem esse maisinho aqui, nós temos um somente. A justificação é sola fide. Foi o que os reformadores defenderam, Lutero, Calvino defenderam. A justificação é somente pela fé. Não, a obra não consegue participar disso. Tá? Deixa eu pegar aqui meu esbocinho. Vamos ver que coisa profissional, né? Caderno de escola. Só para saber onde eu estou aqui. Beleza. Então tá, o cara, vamos supor, eu sou católico, batizado, vamos lá, quem foi católico lembra aqui comigo. Sou batizado e tal, já sou crismado, é outro sacramento, né? Comungo da ceia da Eucaristia, terceiro sacramento, mas eu cometi um pecado mortal. Eu matei alguém, por exemplo, ou eu fiquei embriagado de forma severa, ou eu adulterei, certo? Nesse caso eu perdi a minha salvação. Eu cometi um pecado mortal e eu saí do estado de justificado. Eu não sou mais justo, porque eu pequei, pecado mortal. E agora, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que confessar e penitência. Mais um quarto sacramento, a penitência. Lembrando que a ideia de sacramento do católico é realmente que salva, faz parte do processo de salvação. O que é o sacramento? O sacramento da penitência. Ele vai, a pessoa chega lá diante do sacerdote, certo? E ele vai confessar o pecado, e por meio dessa confissão, de uma contrição que é ordenada pelo padre, pelo sacerdote, ele vai receber a absolvição desse pecado mortal. Então o sacerdote vai lá e vai falar o que para a pessoa? Eu te absolvo. Beleza? Detalhe aqui, uma coisa que é importante a gente entender: confessar os pecados é bíblico. Confesse uns aos outros. Confessar para o irmão te ajudar a caminhar na fé, um pastor ali te ajudar a ter segurança do perdão de Jesus Cristo. Não é errado confessar pecado, não, tá, gente? O problema é o que vem a seguir aqui na doutrina católica: que com a absolvição há atrelado a penitência. Que é o que? Ele vai te mandar fazer alguma coisa para você demonstrar o seu arrependimento. O que ele manda você fazer? Rezar 15 Ave Maria, o terço, não sei quantas vezes. Se fosse antigamente, hoje em dia está mais velado, mas até hoje é uma possibilidade. Indulgência, certo?
dar esmola, caridade. Aliás, para indulgência, porque até hoje existe a venda de indulgências na Igreja Católica. Tá? Fazer uma peregrinação, certo? Algum voto, alguma coisa assim. E o que é o negócio aqui? Tá. Com isso, com esse arrependimento que eu tenho, eu recebo mérito, certo? Com a minha boa obra eu recebo mérito que pode me tornar capaz de voltar à justificação. Eu vai falar, não é só pela obra, mas é a fé mais obra. Os católicos vão dizer assim, entendeu? Bonito, né? Gente, isso aí é heresia. Por quê? Porque eu estou colocando o poder da salvação na mão do homem. Como se eu tivesse capacidade de me salvar, de merecer a salvação, certo? Merecer a justificação. E aí a gente entra, né, os reformadores brigaram com isso. Calvino ampliou a discussão de Lutero, porque Calvino vai brigar, por exemplo, com a questão da ideia, né, de pecado venial e mortal. Ele vai falar, não, claro que existe gradação dos pecados, ou seja, se eu minto para minha esposa, posso gerar uma situação ruim. Se eu traio a minha esposa, eu posso acabar com o meu casamento. Então existem consequências maiores e menores sim nos pecados. Mas todo pecado é mortal. Todo pecado merece a ira de Deus. Por quê? Porque lá no Jardim do Éden, se eu desobedeço a palavra de Deus, o que eu mereço é a morte. Certo? O que aconteceu lá na Reforma Protestante? Os católicos, no meio dessa discussão toda, lá na época do Calvino, organizaram o Concílio de Trento. Então, você ouviu a palavra tridentino por aí? É em relação ao Concílio de Trento. Trento era uma cidade na Itália, próxima de Milão, se não estou enganado. Não sei, esquece isso. Mas é uma cidade na Itália, e onde o pessoal reuniu ali os sacerdotes, e tem aquilo que foi decidido no Concílio de Trento, é doutrina oficial da Igreja Católica até hoje. Ok? Então, ainda que você tenha uns padres mais abertos, aquela coisa, padre, para ele ser padre, para o cara ser católico, ele tem que concordar com Trento. O que Trento fala? Que todo aquele, qualquer um, que afirmar que a justificação é somente pela fé, seja anátema. Seja anátema. O que significa anátema? Alguém sabe? Maldito. Então, isso, para você, a pessoa que é católica, ela tem que afirmar e tem que concordar que se qualquer um que defende que a justificação é só pela fé é anátema, maldita, merece o inferno, não faz parte do corpo de Cristo. Por isso que eu acho estranho, veja bem o que eu vou falar, nós às vezes temos abertura demais com o catolicismo, sendo que eles nos condenam como anátema, certo? Tá, vou ficar como que nós... Então a ideia de justificação católica é essa, tá bom? E aliás, se eu cheguei no final da minha vida e ainda ficou pendente aquela quantidade de méritos necessária para a minha salvação, eu não vou para o céu. Eu vou para onde? Purgatório. Se eu tiver qualquer pecado ainda não pago, não respondido, não perdoado, eu vou para purgatório. Beleza? E lá no purgatório, eu serei aperfeiçoado através do pagamento, de uma última penitência, para então ir para o céu. Onde que isso é evangelho? Onde que isso é boa notícia? Parece uma boa notícia? Fala, olha, se você viver uma vida regrada aqui e fazendo isso, você pode ir para o céu, mas provavelmente você não vai, porque você ainda é pecador. Como que nós respondemos à Igreja Católica? Qual que é a nossa visão? Sola fide. Vou explicar aqui. Primeiro, só voltando aqui. O que eu quero dizer com declarar justo?
Significa que quando nós somos justificados, nós ainda continuamos sendo pecadores. Sabe por quê? Porque eu ainda peco, eu ainda tenho um coração ruim, eu ainda desejo coisa errada, porque eu tenho um problema com o coração aqui. E Lutero tinha uma afirmação muito interessante sobre isso. Simul justus et peccator. Simultaneamente justo e pecador. Vou repetir. Simultaneamente justo e pecador. Ou seja, eu fui justificado, eu fui declarado justo, mesmo continuando sendo um pecador. Porque a ideia de declarar justo não é pegar alguém que não era justo e agora ela é uma pessoa boazinha, santa, perfeita. Vou explicar isso com a própria Bíblia. Olha como é que é importante a gente conhecer o texto grego. Lucas 7, 29. Alguém lê para mim? Quem achar, lê. Pessoal, eu vou ler. Oi. 7, 29. Vou falar, desculpa. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Ok. Está falando aqui que os publicanos, aqueles que ouviram a Jesus, no texto grego é justificaram a Deus. Então, peraí, os publicanos e os fariseus tornaram Deus justo? Deus não era justo e virou justo, é isso que é justificar? Porque o texto está falando que os publicanos justificaram a Deus. Não, o texto está falando que os publicanos, aí quando ouviram Jesus, declararam que Deus era justo. A palavra, eles justificaram a Deus. Então, qual que é a imagem aqui? Eu perto isso na... Lembra o que é a Septuaginta? Eu expliquei isso um dia aqui, vocês lembram? Septuaginta é a versão em grego do Antigo Testamento. E no grego do Antigo Testamento, que era a Bíblia que Jesus e os apóstolos usavam, lá em Deuteronômio 25, está falando de uma cena de um tribunal, certo? Um julgamento, e se a pessoa ela não era culpada, então o juiz ia lá e justificava, falava, você é justo. Então a palavra justificar é no contexto de julgar, ou seja, de apontar algo. Não é de tornar, de transformar interiormente alguém. Qual que é a ideia aqui então de justificar na Bíblia? Eu vou ler a Confissão de Fé de Westminster. Todo mundo conhece esse livrinho aqui? Vocês não têm medo não, gente? De falar, eu sou presbiteriano. E o que o presbiteriano acredita? Não sei. A gente vai lá ler a Bíblia e tal. Só, a Confissão de Fé de Westminster tem basicamente tudo aquilo que o presbiteriano acredita. Tá? Então você pode puxar na internet, comprar, você acha baratinho. Mas na internet está de graça, pesquisa lá, Confissão de Fé de Westminster. Vai lá e lê o que o presbiteriano acredita. Você fala que é presbiteriano e não sabe? Tem que ler, ué. Olha aqui. Capítulo 11, da justificação. Olha que interessante. Lembrando que é um texto escrito da época da Reforma, no contexto lá. Olha aqui. Aqueles que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Vamos lá. Essa justificação não consiste em Deus infundir a justiça nas pessoas, mas em perdoar os seus pecados e considerar e aceitar as suas pessoas que ele elegeu como justas. Deus não justifica em razão de qualquer coisa que há nele, seja por causa de algum mérito, porque eu sou bom, algo assim. Mas somente por causa da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer, ou qualquer obra de obediência, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, fé que não tem de si mesmo, mas como dom de Deus. Vou explicar aqui. O que é o ponto aqui? Se Deus não infunde a justiça, se eu continuo sendo pecador, certo? Se Ele não me torna justo, como que eu posso ser salvo? Como que eu posso ser perdoado? Como é que Deus pode justificar alguém que é injusto? Porque Paulo falou, não há um justo sequer. Todos pecaram e
carecem da glória de Deus. Então, se eu sou carente da glória de Deus, ou seja, eu sou miserável, como que eu posso ser salvo? O que eu posso fazer para ser salvo? A resposta é: nada. Não pode fazer nada. Mas, aqui entra o que Lutero falou: a verdade sobre a qual ou a igreja cai ou ela permanece, que é o fato de que a nossa justiça, a nossa salvação, a nossa justificação não depende de nós, mas da fé naquele que me justifica, que é Jesus Cristo. O que é a ideia? Olha só o que Jesus faz. Jesus teve pecado? Sim ou não? Jesus não pecou, beleza. Mas a Bíblia fala o seguinte: que ele foi obediente até a morte. Ou seja, durante toda a vida de Jesus, ele foi obediente, ele foi perfeito, ele foi justo. E Hebreus vai dizer que ele se fez perfeitamente apto para realizar um sacrifício de expiação por nós. O que é isso? Lembra que a gente viu lá em Efésios, que passou e pregou no domingo, que nós somos remidos pelo sangue de Jesus? Qual que é a ideia aqui? Jesus, ele conquista a justiça de Deus. Ele é o único que merece a salvação. Ele é o justo. E ele morre por nós. Quando ele morre por nós, a morte na cruz é um pagamento, certo? De forma que então ele está pagando o preço pelos meus pecados. E a forma que a Bíblia explica é o seguinte: que essa justiça que Jesus tem, ela é imputada a nós. O que é isso? Tem a justiça de Cristo, que não é minha, é de Jesus, e Ele nos dá, Ele imputa, Ele coloca dentro da gente essa justificação. E melhor dizendo, é como se nós recebêssemos vestes limpas e novas, que são colocadas por cima de nós, sobre nós, de forma que Deus não nos olha mais como mendigos, carentes da glória de Deus, mas Paulo vai dizer em Gálatas que agora nós fomos revestidos de Cristo. Ou seja, é como se um véu me cobrisse, o sangue de Cristo me cobrisse, uma roupa nova colocada sobre mim, o manto da justiça de Jesus, de forma que Deus pode olhar para mim e dizer: é justo, mesmo que por dentro eu ainda seja pecador. Nós somos salvos, meus irmãos, pelas obras, não pelas nossas obras, pelas obras de Jesus, somente pela obra, pelo sacerdócio de Jesus. E por isso eu entro num segundo ponto aqui da reforma. O católico vai dizer: pela obra de Cristo, pelos méritos dos santos, da Virgem Maria e dos seus próprios méritos. Os reformadores vão dizer: não, só os Cristos. Só os Cristos, somente Cristo, suficiente e necessário para a minha salvação. De forma que aquilo que Jesus fez na cruz é totalmente, perfeitamente eficaz e suficiente para me perdoar de todo o pecado e me encher da justiça de Deus, porque é imputada a justiça de Cristo em mim. Então a palavra-chave é imputação. Não pense besteira, mas é a palavra de imputar, de colocar, tá certo? Pode falar. Tem um outro texto da Bíblia que também ilustra isso muito bem. Eu acredito que é Apocalipse, quando João vê o livro selado, e aí ele chora porque ele sabe que ninguém é digno de abrir o livro. Sim. E aí quando tem Jesus, o único que é digno, o único sem pecado, o único puro, para abrir o livro e salvar toda a humanidade. Exato, perfeito. Gente, olha como isso não é só Paulo que fala, a Bíblia inteira. Quem é digno? Olha, o anjo chega, certo? O João está vendo isso na sala do trono. E o anjo forte pergunta: quem é digno de abrir o livro? Os juízos, a sabedoria de Deus realizada ao meio da história, da salvação. Quem é digno de possuir isso? E João olha e chora. Porque ele olha para a terra, ele olha para aquilo que está acima da terra, embaixo da terra, e ele não vê ninguém que é digno de abrir os 7 selos.
Mas aí o anjo chega em João e consola ele e fala: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá venceu para abrir os 7 selos. O leão. Mas a Bíblia fala: e então eu abri os olhos e vi o leão e o cordeiro, ensanguentado, como tendo sido morto, sentado no trono. A nossa vitória, a nossa justiça vem da morte do cordeiro, somente dela, e ela é suficiente, eu não preciso de mais nada. E a Bíblia fala: como é que eu faço então para receber essa justiça? O Espírito Santo derrama o sangue de Cristo em nosso coração, ele aplica aquilo que Jesus fez, ele consuma a obra de Cristo em nós. Como que eu recebo isso? Pela fé, somente pela fé, não qualquer tipo de fé, de falar, acredito em Jesus, não, aquela fé que é acompanhada de arrependimento, a fé que diz: eu confesso a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Essa fé que vem no amor, mas somente pela fé. Isso é a justificação. O que é a justificação? O ato que Deus declara pecadores como justos. Deus declara pecadores como justos. Isso é uma doutrina tão importante que fez uma igreja se dividir, e está até hoje dividida. E é impressionante como que muitos evangélicos fugiram disso, não se importam mais com essa doutrina. Mas novamente, é a doutrina pela qual ou a igreja cai ou permanece de pé. Pelo que somos salvos? Do que nós dependemos para a salvação? Da nossa justiça ou da justiça de Cristo somente? E nós dizemos que é somente pela justiça de Cristo. Por que eu digo isso? Por causa de Gálatas, capítulo 1. Vamos lá, abre todo mundo, Gálatas. Versículo 6. Gálatas 1, versículo 6. Diz assim: muito me admira, vocês estão passando tão longe daquele que nos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, ainda que um anjo vindo dos céus nos pregue o evangelho que vá além do que eu tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que vocês receberam, seja anátema, seja maldito. Qual é o evangelho que nós recebemos, Paulo? Ele vai dizer logo em seguida, olha aqui no capítulo 2, Gálatas 2, versículo 15, perdão, 16, vamos pegar 16 direto aqui. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, o quê? O que está dizendo? Ninguém será justificado. O que me garante justificação? Única e exclusivamente a graça de Deus revelada ao enviar seu Filho para morrer por nós, pecadores, de forma que Ele satisfaz a justiça de Deus e nos imputa a sua justiça para a nossa salvação, para a nossa justificação. Então por que Deus me declara justo? Porque Jesus conquistou isso por mim, e eu recebo isso pela fé. Amém? Amém. Então Jesus conquistou por mim a justificação. Eu não posso fazer nada para ser salvo. Imagina só depender da minha cooperação para ser salvo. Eu não consigo cooperar com um colega de trabalho, eu não consigo cooperar com Deus. Eu não consigo cooperar com a minha família, eu peco, eu erro. Eu vou depender de uma Deus vai depender que eu coopere perfeitamente com Ele para mim ser salvo? Isso não é evangelho. Então, ou a Igreja Católica está em anátema, ou nós estamos, segundo a Igreja Católica. Você tem que decidir.
Tem muita gente largando a igreja protestante, indo para o catolicismo porque eles têm igreja bonita. Porque eles falam, olha a nossa história, nós temos igrejas belas, arquitetura, nós temos a tradição. Será que tem a tradição? Porque para o católico, gente, o que eles vão dizer? Talvez já tenham ouvido isso. Para o católico, a verdade, certo? A palavra de Deus, ela subsiste em 3 fundamentos, 3 pilares. Alguém sabe quais são? A Bíblia, a Escritura, a tradição e o magistério. O magistério é aquilo que os concílios e o Papa... aquilo que os concílios e os papas falam de forma oficial. Ou seja, a palavra do Papa tem o mesmo peso que a Bíblia. Então, se a Bíblia fala uma coisa que é um pouco ambígua, assim, segundo eles, o Papa tem o poder de colocar a palavra dele, de colocar em pé de igualdade com a revelação. Então, eles vão lá e falar: o que Paulo está falando é que ninguém será justificado pelas obras somente, mas pela fé e obras. Não é isso que Paulo está falando. Mas isso é doutrina católica, porque o Papa falou. E tem pessoas da tradição que falaram, antigas. Mas o catolicismo tem um problema, pessoal. Eles são profissionais na distorção histórica e engana muita gente. Eu tenho um amigo, uma das pessoas que me levou para uma maturidade na fé, foi uma das pessoas responsáveis e importantes para mim encaminhar para o ministério. Certo dia chegou em mim e falou que virou católico. E eu até hoje não entendo. Mas isso foi uma das coisas que me motivou a estudar isso aqui, para ver se era verdade o que ele estava falando. E não fui eu que descobri, eu descobri, mas porque muitas outras pessoas estudam isso também, pessoas boas, e demonstram que a Igreja Católica distorce a tradição a favor dela. Mas se eu for analisar, um dos caras que é considerado o primeiro Papa, que é Clemente de Roma, ano 90, se você ler o que ele escreve, você vai dar risada. Porque ele fala: se alguém afirma que alguém é justificado somente pelas obras, ele não entendeu o Evangelho, porque a justificação só se dá somente pela fé. Se o Papa escreveu isso, o que os caras estão falando aqui? Isso tem uma baita de uma contradição, eles vivem em contradição, apesar de não admitirem. Se um Papa, um bispo de Roma, que estava o mais próximo dos apóstolos, escreveu que eu sou justificado somente pela fé, então esse negócio não tem fundamento nenhum. Justamente porque eles se contradizem, eu vou afirmar que somente a Escritura, só a Escritura é o meu fundamento de doutrina. Eu só posso me basear na Bíblia. E Paulo está claramente, a Bíblia está claramente dizendo que é somente a fé que me justifica. Vai lá, Eva. Deixa eu te falar. Eu vi um padre, você está muito empolgado, entendeu? Desculpa, eu faço isso mesmo. Eu vi um padre falando na televisão o seguinte, na rede deles lá, né? Falando assim que tinha muitos católicos, chamando atenção exortando fortemente os católicos, né? Falando assim: olha, vocês estão idolatrando demais a Bíblia. Quem faz isso é os crentes. Vocês estão idolatrando demais a Bíblia, vocês têm que ouvir o nosso Senhor Papa. Porque quem fica idolatrando muito a Bíblia, lembra da Bíblia, fica idolatrado pelos crentes. Sério. Falou isso, cara. Deu vontade de entrar dentro da televisão e dar os castigos dele. Mas assim, isso que você está falando é muito forte. Porque essa questão das obras para eles é um negócio assim, muito sério interno. E assim, hoje em dia que a gente quando consegue discipular e falar de Jesus como uma pessoa católica, só o poder de Deus para tirar isso da mente deles em relação à salvação. Porque eles acham que depende dessa questão da ajuda, das boas obras para a questão da salvação. E nós sabemos que não é isso. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e as boas obras são decorrentes disso. Né? Sim. É só uma consequência de ser. Exato. Olha, só um segundo, só complementar ela. Pessoal, a Letícia mesmo falou, a gente tem um processo aqui de salvação. Tá? Primeiro é a justificação.
Beleza? Se dá com a fé, com a conversão, mas nós já fomos justificados. E aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Tá bom? Justificados, pois, mediante a fé. Certo? Então, beleza. Romanos 8:1. Justificação. Já sou justificado, já sou declarado justo, já sou salvo. Exato. Agora eu entro no seguinte. Calma aí, é diferente. Fui justificado. Agora eu entro no que eu chamo de santificação, decorrente da minha justificação. Aí é o que a Letícia tem falado hoje. É aquele processo entre a minha justificação e a glorificação, que eu vou sendo aperfeiçoado, transformado à semelhança de Jesus. É o que a gente está fazendo aqui, sendo aperfeiçoado por meio do conhecimento de Deus, de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, para alcançar a perfeita varonilidade, ou seja, sermos santos. Mas olha a diferença. Ser santo não é o pré-requisito para ser justificado. É aquilo que nós recebemos pela justificação. Tá certo? Vai, Vivi. Mas é muito mais fácil a gente pensar, eu acho que existe uma segurança muito mais maior quando a gente fala assim, depende de mim para ser salvo. Porque a gente que é crente, a gente fala assim, não, Deus já me justificou, eu estou tranquilo. Mas para quem não creu e não teve a revelação, eu começo a falar assim, depende de mim. Se eu fizer as coisas certas, eu estou salvo. Então, em tese, é mais confortável. Bingo. Olha aqui, gente. Isso aqui, Paulo vai dizer que é um jugo, é uma escravidão. É uma escravidão da lei. Isso faz pensar lá no povo no Egito, quando eles estavam escravos lá no Egito, sob o jugo de Faraó. Deus os liberta. Lá no deserto, vendo aquele fogo de fumaça e sei lá o que, o povo chega lá e fala o que para Moisés? Eu queria voltar para o Egito. Eu queria voltar para a escravidão. Nosso coração é tão ruim que nós estamos sempre buscando justiça própria, autojustiça. Por quê? Porque admitir isso aqui não é simplesmente um ato de preguiça, é um ato de humildade e humilhação. Falar que não depende de mim, mas de Deus, e confiar em Deus para isso. Sempre que nós tentamos buscar a justiça de Deus por nossas obras, nós estamos tentando voltar ao Egito. Você quer voltar para o Egito? É cômodo. É desconfortável confiar em Cristo somente. Porque isso aqui significa o quê? Isso nos leva para uma coisa que chama contrição. Arrependimento, de dizer eu não tenho nada. Eu não tenho nada em mim que possa me salvar, que possa me levar para Deus. A única coisa que eu tenho é a confiança em um Deus que me ama. E olha como é que a gente é pecador. É difícil confiar. É difícil depositar toda a minha esperança em um Cristo crucificado. É difícil abrir mão do controle. É difícil abrir mão, a gente quer ter o controle. É o que a serpente sussurra. Querer ser como Deus. Querer ter o poder nas nossas mãos. Gente, vou citar um católico aqui. Se nós colocarmos o poder de Deus para a salvação nas nossas mãos, isso é Agostinho, Santo Agostinho, doutor da Igreja Católica. Nós fazemos de Deus um Deus fraco, incapaz, e a salvação é uma coisa impossível. Porque a própria Bíblia fala, se alguém falar que não tem pecado, fazemos de Deus mentiroso, então todo mundo peca. Certo? Nós dependemos apenas de Cristo. Isso faz a gente ser presbiteriano. O que é que faz o presbiteriano ser presbiteriano? Fala, eu sou presbiteriano. O que é que o presbiteriano acredita? Agora você sabe dizer. Sola Fide, solos Cristos, sola Escritura. E porque a gente lembrar aqui também, soli Deu Glória. De outro modo, lembra aqui da Reforma. Traduz aí, porque a gente não sabe o que é não. Pois é, porque vocês repetem tanto, vocês aprendem. Sola Fide, somente a fé. Solos Cristo, somente Cristo. Sola Escritura. Soli
deu glória, somente glória a Deus. Oi? São 5 solas. Sola graça, obrigado. Sola graça. Está relacionado também, somente a graça de Deus. Certo? Está tudo relacionado com o que a gente entende por salvação. Posso fazer uma pergunta? Faça. Hoje, alguém para batizar passa pela classe catequúmena. Na época de João, pregava batismo do arrependimento. Que tipo de evangelho que pregava? Porque depois, Jesus já estava no mundo, mas o esclarecimento veio depois de Jesus. Boa pergunta. Ótima pergunta, na verdade. Cara, eu estava estudando isso terça-feira. Fiquei uma dúvida que eu estava. O que era o batismo de João? Olha, não era o mesmo batismo exatamente de Cristo. No Evangelho da cruz, porque Jesus não tinha morrido ainda. Né? Apesar de que João fala, ó, eis o Cordeiro de Deus. Então, a ideia é, o que era o batismo ali? O povo, ele está preparando o povo de Israel. O povo batizado, existia a prática de batismo já, não só por João Batista, mas por outras pessoas. Tanto por aspersão, por derramar água na cabeça, quanto por afundar a pessoa no rio mesmo. Existia essa prática, que era um ritual de purificação. A ideia de que ele fala, preparai o caminho do Senhor, lembra disso? A ideia de quê? O povo se arrepender porque o Messias estava chegando. Beleza? Então era mas não era o mesmo batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tanto que lá em Atos, acontece o caso de que havia alguns discípulos de João que conheciam o batismo de João, mas não conheciam a Jesus. Então eles são batizados e aí desce o Espírito Santo sobre eles. Então era outra ideia de batismo. Mas muitos que foram batizados por João e conheceram a Jesus, ali a gente não tem um relato que eles foram batizados de novo. É difícil isso, tá? Mas entendeu mais ou menos? Porque hoje alguém arrepende quando está de cara com a realidade dela. Nossa. Diz o Paulo que só nos resta coragem e vergonha. Mas antes a pessoa não tem noção da gravidade do pecado. Arrepender, porque quem esclarecia esse pecado, né? Porque hoje tem um esclarecimento. O Paulo fala direto sobre isso, né? Mas por onde que vem o conhecimento do pecado? Diz a Bíblia sobre o conhecimento do pecado, a justiça do juízo. Não, mas como é que eu sei o que é pecado? Que eu peco? Pela lei. Desde os 10 mandamentos, desde a lei de Israel, o povo sabe que é pecador. Eu tenho que lembrar o seguinte: a justificação no Antigo Testamento, antes de Cristo, e a justificação depois é a mesma. Porque todos estão relacionados a um fator, o quê? Que a remissão dos meus pecados depende do sacrifício do cordeiro. E os cordeiros que eram sacrificados apontavam para o cordeiro de Deus que viria, que é o que João Batista prega. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já falava de Jesus daquilo que já estava escrito no Velho Testamento. Olha, antes da. Mas só que eles viviam pela lei, né? Então o pecado indicava a lei, né? Pecado indicava. É o que Paulo fala em Romanos 3. Pela lei eu conheço o pecado. Pela lei, por isso, pela lei eu morri. Por quê? Porque a lei mostra que eu estou morto. Não é que o pecado, a lei me matou. Mas por conhecer a lei, agora eu percebo que eu estou morto. Então por isso que a letra mata. É nesse sentido. Todavia, sobrevindo o Espírito, agora eu tenho vida. Porque conhecendo pela justificação o Espírito, que atua tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a gente é capacitado a cumprir essa lei. Certo? Gálatas 5, depois vocês vão ver. Aliás, justificação. Qual foi a primeira pessoa da Bíblia a ser justificada? Pelo menos com essas palavras aqui. Que usa a expressão, que fulano foi justificado. Abraão. Por quê? Porque Abraão creu na promessa de Deus. A promessa de Deus, de que da descendência, ou melhor, do descendente que viria e abençoaria todas as nações.
Gênesis 15. E Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Olha que interessante. Imputação não é uma coisa nova. A imputação acontece em Abraão. Ele recebe a justiça de Deus. Por quê? Porque ele creu no descendente que viria para salvar o mundo. Quem era esse descendente de Abraão? Jesus. Gálatas 4. Lê Gálatas, gente. Gálatas é bom demais. Está tudo em Gálatas. Gálatas 3, na verdade. Pode falar. Vai embora. Vamos lá, vamos orar. Senhor, muito obrigado por nos ensinar sobre a salvação. Por nos dar alegria e satisfação entendendo que nós já pertencemos a Ti. E nada pode nos arrancar das Tuas mãos, porque Jesus conquistou isso por nós. Porque Jesus Cristo pagou o preço. O sacrifício já foi feito, não há nada a ser pago, não há penitência a ser paga, não há perdão para ser conquistado, não há sacrifício para ser realizado. E obrigado, Pai, por nos mostrar isso pela Escritura. Não nos permita, Pai, confiar em nós mesmos, não nos permita confiar em nossas próprias forças, mas nos ensina a confiar e depender de Jesus para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom domingo até de noite. Deus abençoe.